Então, gente, vamos continuar e vamos combinar o seguinte. O que eu quero que a gente veja agora nessa aula são os primeiros conceitos de ácidos e bases. A gente vai ver aqui o conceito de Arrhenius, que é o mais antigo, depois o conceito de Bronsted-Lowry. E na próxima aula, a gente vê o terceiro, que é o conceito de Lewis. Qual é o objetivo? Que vocês entendam muito bem, fiquem muito tranquilos. Agora é só apresentação. Depois que a gente vir todos os conceitos, aí a gente vai detalhar ácido, base e os óxidos. Então, ó, o convite tá feito, vem comigo aqui, que é certeza que hoje você vai aprender numa boa. Vamos nessa? Olha só, o primeiro conceito foi feito por um cientista chamado Svante Arrhenius, muito tempo atrás. Esse cara estudava soluções eletrolíticas. Aí você vai, pô, Michel, mas o que é uma solução eletrolítica? São soluções que conduzem corrente elétrica. Vocês lembram quais são as duas condições para conduzir corrente elétrica? Ou eu tenho elétron livre, que é o caso dos metais, ou eu tenho íons livres, que é o caso das soluções eletrolíticas. Então, quando você ouvir solução eletrolítica, é aquela que conduz corrente elétrica. E se conduz é porque ela tem íons livres ali dentro na diversão. Beleza pura. O que é que Arrhenius definiu como sendo um ácido? Gente, ele estudando as substâncias, ele definiu que ácido era toda e qualquer substância que quando é colocada, que quando é inserida lá na água, libera como único cátion, que é uma espécie positiva, o H+. Hoje, na verdade, nós sabemos que o que é liberado não é o H+, tá certo? Hoje nós sabemos que o que é liberado é o H3O+, que é o H+, junto com a água. H+ com H2O, H+ hidratado, dá o H3O+. E esse H3O+, ele tem o nome de hidrônio ou hidroxônio. Então eu tenho o hidrônio ou hidroxônio. Beleza. Então, o que é um ácido? É uma substância que na água libera como único cátion o H+. Vamos dar uma primeira pausa e vamos perceber o seguinte. Por que que o conceito de Arrhenius é limitado? Qual é a primeira limitação? Às vezes, gente, cai uma questão bem simples, tipo essa daí. Quais são as limitações do conceito de Arrhenius e tal? A primeira delas, se você parar e olhar, você vê que ele fala aqui que tem que ser, ó, solução aquosa. Gente, se tem que ser solução aquosa, quer dizer que eu tenho que ter água. Se não tiver água, não tem ácido. Isso limita o conceito, restringe, faz com que o conceito ele não seja muito amplo. O único solvente possível é a água. Se não for água, não é ácido. Beleza. E a outra coisa é que o único cátion liberado é o H+. Não pode ter nenhum outro cátion. Tem que ser o H+. Então são duas restrições. Ácido é aquela substância que na água libera H+. Boa, H3O+, né? E o que é uma base? Gente, base é uma substância que, em solução aquosa, quer dizer, novamente na água, quer dizer que para Arrhenius, ácido e base é só na água, ele restringiu ao solvente água, beleza, libera como único ânion a hidroxila, que é o OH-. Então você percebe que o ácido libera H+, e a base libera o H-. É importante que a gente perceba que a maneira como eles liberam é diferente. Aí você vai dizer, pô, Michel, mas por quê? Vamos olhar o seguinte, olhem esses conceitos aqui, que é engraçado que a gente fala e muitas vezes a gente tem que retornar porque a gente esquece. Então nesse PDF, se você estiver anotando isso daí, diferenciem bem dissociação de ionização, circulem e coloquem uma observação para que você saiba que vez por outra tem que voltar, porque a gente esquece muito essa diferença. E lá no Enem já cobraram, por exemplo, a diferença entre dissociar e ionizar. O que é que vocês vão fazer? Tanto dissociar quanto ionizar seria nada mais, nada menos do que a liberação de íons. Então, nos dois casos, eu tenho a liberação de íons, a produção de íons. Então, dissociar e ionizar são duas maneiras que nós temos de produzir íons. Boa. Agora, dissociar é produzir íon a partir de um composto iônico. Então, se o composto foi iônico, se a ligação foi iônica e produzir íon é dissociação. Agora, ionizar é produzir íon, só que a partir de um composto covalente. Ou seja, que haja a ligação, que tenha a ligação covalente. Então, se nós tivermos a ligação covalente e eu produzir íon,
é ionizar. Se for ligação iônica, é dissociar. Ah, Michel, eu entendi mais ou menos. Tu pode exemplificar? Eu digo, com prazer. Vem aqui, ó. Olha só. Se eu pegar isso aqui, HCl na água. HCl é um dos ácidos mais importantes que nós temos. É o ácido clorídrico, que, entre outras coisas, está contido no nosso estômago e que torna a pepsina ativa, né? Ali no pH ótimo, que é em torno de 2. O que é que eu quero que vocês entendam? A primeira coisa é a ligação entre o hidrogênio e o cloro é ametal, o hidrogênio também é ametal, ele é aquela substância que meio que não tem família, né? Então essa ligação, ela é uma ligação covalente. Vocês viram agora a importância de primeiro a gente ter estudado ligação, para depois chegar aqui. A gente vai estudar nessa escala que vocês vão crescer muito e vão aprender tudo, não vai ficar faltando nada. Então, o HCl, ele tem ligação covalente. Quando eu coloco na água, a água bate e ela tira esse H+. Nós sabemos que no cálculo do NOx, aqui é H+, aqui é Cl-, o hidrogênio é +1 e o cloro é -1. Quando a água bate, ocorre a formação aqui de H3O+, aquoso. Gente, esse aquoso quer dizer dissolvido em água. A galera que vai fazer prova discursiva, que vai ter que escrever, é sempre bom colocar isso daí, tá? A fase de agregação, a maneira como o íon se encontra, nesse caso dentro da água. Então eu tenho a produção de H3O+, e além disso eu tenho a produção de Cl-. O que é que vocês percebem? Bom, aqui eu tenho íons. Se eu tenho íons, automaticamente eu posso dizer que isso aqui é uma solução eletrolítica. Então, solução eletrolítica. O que é que você sabe já sobre uma solução eletrolítica? Você não vai esquecer mais de jeito nenhum. A solução eletrolítica é aquela que conduz corrente elétrica. E vocês perceberam que houve a formação aqui, ó, do H3O+ dentro da água. Se eu liberei H+ dentro da água, isso é um ácido no conceito de Arrhenius. Se a ligação era covalente e eu produzi íons, eu posso dizer que o que houve aqui foi um processo de ionização. Então, gente, ionizar é produzir íon a partir de um composto que tem ligação covalente. Beleza, vamos para o próximo. NaOH. Vou repetir aqui uma coisa, porque se você tiver esquecido, é bom que a gente lembre agora. A ligação entre o O e o H, O é ametal, H também, é covalente. Então aqui eu tenho ligação covalente. Beleza. O que é que nós sabemos? Que o sódio, ele é metal. Se eu vou ligar um metal com ametais, quer dizer que essa ligação aqui, ela é uma ligação iônica. O metal perde e o ametal ganha. Então a ligação ela é iônica. Gente, se dentro de um composto tiver 1.532.799 ligações covalentes e uma iônica, o composto é iônico. Então esse composto ele é iônico, ele tem um metal e tem ametais. Então com certeza ele é um composto iônico. E nós sabemos que o sódio ele é um elemento que tem NOx +1. Vamos colocar aqui, ó. O sódio ele é +1. Se ele é +1, o resto todo, a hidroxila toda, isso aqui, ó, a gente vai saber que ela é -1. Então quando eu coloco dentro da água que separa a ligação iônica, eu passo a ter Na+, olha lá o pessoal que vai fazer prova subjetiva, aquoso, quer dizer dissolvido em água, mais OH- também aquoso. Vocês percebem, claro, que aqui eu tenho de novo a presença de íons. Se eu tenho a presença de íons, quer dizer que eu tenho uma solução eletrolítica. Só que vocês viram que esses íons, eles foram formados a partir de um composto iônico. Pô, se o composto era iônico, isso não é uma ionização. Esse processo aqui é um processo de dissociação. Então, o que é ionização? Produzir íon a partir de composto que tem ligação covalente. O que é dissociação? É produzir íon, mas a partir de um composto que tem ligação iônica. Os ácidos, via de regra, são covalentes. E as bases, via de regra, são compostos iônicos. Primeiro modelo, o primeiro conceito, morreu o conceito de Arrhenius. Não esqueça uma coisa, é o mais antigo, é o mais restrito, mas é o mais usado. Então esse lance tem que ficar na cabeça de vocês, ó. Mais antigo, mais restrito, mas é mais usado. Vocês vão ver que quando a gente vai classificar de acordo com o conceito de Arrhenius. Mas vamos para o próximo. Conceito que às vezes pega alguns mal avisados, diga-se de passagem. Conceito de Bronsted e Lowry, ou então só conceito de Bronsted, nunca se usa só Lowry, mas normalmente se usa Bronsted e Lowry.
Primeiro, isso não é uma pessoa só, tá? São duas pessoas, é o Bronsted e o Lowry, mas isso é pouco importante. Vamos para a situação. O que é que esses caras disseram? Gente, que o ácido era uma substância que cede, ó só, cede H+. Aí você para e pensa, porra, mas espera aí. O Arrhenius não disse a mesma coisa? Que o ácido doa, libera H+? Disse. Só que vocês perceberam que o Bronsted não botou água? Então, para Bronsted, não precisa ser dentro da água. Liberou H+. Onde for, é ácido. Pode ser na água? Pode, mas não precisa. Então ele ampliou esse conceito. Esse conceito agora, ele é maior. Então o conceito de Bronsted é o de Arrhenius ampliado. Outra coisa, o que é uma base? Lembram no Arrhenius? Base liberava hidroxila, OH- e tal. Aqui para Bronsted e Lowry, a base é quem recebe o H+. Olha só. Então o ácido doa e a base recebe. O ácido é um doador de H+, e a base é um aceptor de H+. Eu quero que vocês fixem a atenção numa coisa. Vocês já sacaram o que é o H+? Real mesmo? Olha só. O hidrogênio, ele é o primeiro elemento da tabela. Eu sei que ele tem um elétron e eu sei que ele tem um próton. Quando eu falo, gente, H+, o que é que significa H+? Que eu perdi o elétron. Porra, se eu perdi um elétron, o que é o H+? O H+ é apenas um próton. Então ninguém aqui, a partir desse momento, vai se assustar se o H+ ele for chamado de próton. Então, quando você fala, a gente ouve muito em biologia, né? Uma bomba de próton, uma coisa desse tipo, tá? Então, quando você tem próton, o próton nada mais é do que o H+, eu acabei de provar aqui para vocês. Então, o que é que o Bronsted disse? Que o ácido, ele cede H+, eu posso dizer cede próton. E a base recebe esse H+. Porra, se ela recebe o H+, eu posso dizer que ela recebe um próton. Vocês sabem que aí eles começam a sofisticar e tentar confundir nossa cabeça. Eu posso dizer que o ácido é doador de próton e a base é aceptora de próton. Gente, se o ácido doa próton, eu posso dizer que o ácido, olha esse nome como é interessante, ó, ele desprotona. Se você ouvir, a substância foi desprotonada, pô, desprotonada é que ela perdeu o H+. Já a base, ela é uma substância que capta, ela é um aceptor, ela capta o próton. Então eu posso dizer que a base, ela é protonada. Vocês viram que bacana? 3 nomes diferentes para dizer a mesma coisa. Então o H+ é um próton. O ácido é um doador de próton, é um doador de H+, ele se desprotona. A base é um captador de próton, ela capta o H+, ela é protonada. Tamo junto nessa? Vamos para a próxima. Então, gente, depois que a gente viu aí os conceitos, né, do Bronsted e do Lowry, o que a gente tem que fazer é aplicar as reações. Vamos olhar para as reações e vamos entender como é que esse conceito se aplica e quais são as nomenclaturas, os nomes que a gente deve aprender a usar. Olhem o primeiro exemplo que eu tenho. HCN mais H2O, dando H3O+, mais CN-. A primeira coisa legal que vocês notam é que tem uma dupla seta. A reação vai e volta. Então, quando for o conceito de Bronsted e Lowry, eu tenho que analisar o sentido direto, mas eu também tenho que analisar o sentido inverso. Se vocês concordarem comigo, aqui eu tenho HCN. Aí eu vou olhar no que ele se transformou. Observem aqui com calma que era HCN, virou CN-. Não é difícil da gente imaginar, pô, era HCN, virou CN-. Quer dizer que eu perdi o H+, eu cedi, eu me desprotonei, saiu o H+ de mim. Se eu perdi, eu sou um ácido. Beleza. Gente, se eu perdi para alguém, porque se tem alguém dando, tem alguém recebendo. Então vocês podem perceber que se o HCN está perdendo, ele vai perder para a água. Como é que você prova isso? Vocês percebem que era H2 e aqui virou H3? Pô, será H2 e virou H3, quer dizer que eu ganhei o hidrogênio. Então a água aqui ela funciona como base. Eu tenho um ácido e uma base. Beleza. Vamos analisar a reação agora ao contrário. Dos produtos para os reagentes, da direita para a esquerda, no sentido inverso. Olha só como é que ficaria. Se eu olho para o CN-, aqui ele vira HCN. Cara, se era CN- e virou HCN, quer dizer que ele ganhou, ele captou um hidrogênio.
E se eu estou vindo ao contrário, ele captou de quem? Só pode ser do H3O+. Aconteceu isso, né? Se a reação fosse ao contrário. Se o CN- está ganhando para virar HCN, ele vai funcionar, ele vai agir como base. E se o H3O+ está perdendo para virar água, se a reação é ao contrário, quer dizer que ele está agindo, essa criança está funcionando como ácido. Você para e percebe que quem de um lado é ácido, do outro lado vira base. Então aqui eu vou ter o que eu vou chamar de A1 e aqui eu vou ter B1. Aqui eu vou ter B2, aqui eu vou ter A2. Vamos guardar um nome bem bacana. Se vocês de um lado têm um ácido e do outro lado tem uma base, esse par que se forma de um lado ácido, do outro lado base, se chama par conjugado. Então aqui eu tenho um par conjugado. Cara, aqui ó, eu tenho outro par conjugado. Então eu tenho dois pares, né? Então ó, par conjugado e par conjugado. O par conjugado é quem de um lado é ácido, do outro lado vira base. Guardem outra coisa legal, ó. O HCN é o ácido conjugado da base CN-. Não tirar isso do ouvido, da cabeça, tudo importante para lembrar dessa parada. Já a água, nessa reação, é a base conjugada do H3O+. Então você sempre olha o que é que eu sou de um lado, o que é que eu virei do outro. E isso é o par conjugado. Então par conjugado é um de um lado e um do outro. Pelo amor de Deus. Vamos colocar aqui outro exemplo, que aí vai ficar mais tranquilo. Você diz, pô, entendi de verdade. Olha só, H2S, tenha paciência. H2S virou HS. Parou e pensou? Se eu era H2 e eu virei H, eu perdi um hidrogênio. Se eu perdi para alguém. Então esse H ó, vai entrar na água. Se eu estou perdendo, eu funciono como ácido. Aí você já automatiza. Se de um lado eu sou ácido, do outro lado eu viro o quê? Base. Sem dúvida, é o primeiro par conjugado. Aqui ó, primeiro par conjugado. Boa. Gente, vocês querem ver como isso é fácil? Se o H2S é ácido e a água está ganhando, quem ganha o H+ funciona como uma base. E se isso aqui é uma base, esse aqui vai ter que ser um ácido. Eu vou chamar de B2 e eu vou chamar de A2. É o outro par conjugado. Então, nessa reação, a gente percebe que nós temos dois pares conjugados, como sempre, né? Ácido, base, ácido, base. E a gente começa o nosso coração a ficar mais tranquilo e mais feliz. Vamos colocar mais exemplos para a gente ficar sempre mais seguro. Olha só esse outro me interessa bastante. Ele tem uma coisa bem legal que é o CH3NH2. Esse CH3NH2, essa substância que vocês estão vendo bem aqui, ó, ela se chama metilamina. Metilamina. Ela tem um cheiro agradabilíssimo de peixe podre. Então, quando vocês já ouviram falar que o pessoal quer vender um peixe podre, eles podem tentar disfarçar o cheiro desse peixe usando um ácido que nem esse aqui, ó, que é o vinagre. Então, se você colocar o vinagre, você vai reagir ali a metilamina, o ácido reage com a base, neutraliza e tira o cheiro. Teve até uma questão que caiu perguntando como é que eu poderia tirar o cheiro, esse cheiro forte das aminas, né, dos peixes, que era colocar um ácido. Agora lembrem que se eu quiser só disfarçar o cheiro do peixe, eu tenho que colocar um ácido fraco. Porque se eu colocar um ácido forte, que nem o ácido sulfúrico, por exemplo, eu vou tirar o cheiro, mas eu vou tirar o peixe também, né? Então, se o objetivo é só tirar o cheiro sem acabar com o peixe, ácido fraco. Se o objetivo é tirar o cheiro de qualquer jeito, não importando o peixe, aí eu boto um ácido forte, né? Eu boto um ácido mais barato. Se vocês concordarem comigo, como é que a gente classifica? Que nosso objetivo aqui é classificar. Olhem só, CH3COOH. Gente, é só perceber. CH3COO. Sumiu o H. Se era CH3COH e do outro lado é CH3COO, eu perdi o H+. Se eu perdi, eu sou um ácido. Do outro lado, eu me transformo em uma base. Ácido sempre reage com uma base. E quem é base do outro lado vai ser ácido. Agora a gente já faz brincando. Caiu isso, tranquilo. Eu quero que vocês guardem um nome novo que eu pus aqui, ó. H2O e H2O. Só, ei, porra, é a mesma substância. É a mesma substância, beleza. O que é que vocês percebem? H2O, eu vou ligar com o H- e esse H2O com H3. Vamos pegar a primeira, essa daqui, ó, que eu vou destacar. Ó só, eu quero que vocês olhem para cá. Essa primeira água era H2, aqui é OH, por ser H2, é OH, eu perdi esse hidrogênio. Se eu perdi o hidrogênio, significa que aqui eu vou funcionar como um ácido.
Se de um lado eu sou ácido, do outro lado eu sou uma base. Um ácido reage com uma base e a base reage com o ácido, produz o ácido. Agora, se vocês olharem, eu podia ter começado por qualquer uma das substâncias, gente. O que importa é vocês olharem para uma e ver no que ela se transformou. Se eu tivesse olhado para essa água aqui, ó, que eu coloquei de azul, e vocês olharem para cá, vocês percebem que era H2, virou H3. Se era H2, virou H3, ela ganhou. E quem ganha, a gente já sabe que é base. Agora, o que é que tem de diferente aqui? A mesma substância ganhou H+, e perdeu. Quando a mesma substância ganha e perde, ela é ácida e base. Então, quando eu tenho essa característica, ácido e base para a mesma substância, a gente diz que a substância ela é anfótera. Ela funciona como ácido e como base. Não confunda com anfipática, que é polar e apolar. Ela é anfótera, tá? Ela funciona como ácido e ela funciona como base. Beleza, tem outro nome. Anfiprótica. Não sei se vocês se ligam, mas anf quer dizer dupla características em relação ao próton. Quer dizer que eu posso perder o próton ou eu posso ganhar o próton. Então, quando uma substância é ácido e base ao mesmo tempo, ela é anfiprótica ou anfótera, como vocês estão vendo. Ela cede e recebe o H+. É complicado? É não. Então, o conceito de Bronsted, ele fez evoluir o conceito de Arrhenius. É uma evolução lá do Arrhenius. Bom, eu queria então uma última coisa aqui nessa aula, é uma coisa que é fácil de explicar, gente, mas que às vezes a gente dá uma travada. Vamos pegar e vamos entender bem legal isso aqui. Se vocês olharem para esse ácido HX na água, virando H3O+, mais X-, a primeira coisa é substância na água liberou H3O+, ácido lá do Arrhenius. Mas vocês também podem perceber a seguinte coisa, ó, com tranquilidade. Se vocês concordarem comigo, eu vou ter isso aqui. O HX, ele virou X-. Isso significa que ele perdeu o H+, então ele é um ácido. Cara, vamos olhar aqui isso daqui. Vocês estão vendo que o 92% está em cima da seta de cima. Isso quer dizer o quê? Que essa reação ela tem um rendimento de 92%. Ela vai para a direita 92%. Ou 92% desse meu ácido, ele vai se transformar em íon. Gente, se 92 vira íon, quanto é que não vira? 8. Então quer dizer, 92 vai para a direita e para a esquerda eu só tenho 8%. Se eu tivesse no começo 100 moléculas, 92 vão virar íons e só vão ficar 8 bem aqui. Boa. Agora, vocês sabem que se de um lado é ácido, do outro lado é base. O que é que vocês estão percebendo? Que esse ácido, ele libera muito íon. Agora a base dele, a base conjugada dele, recebe pouco. Vamos pegar e fazer ele se ionizar mais, aumentar a força dele, fazer ele produzir mais íon. Se eu pegasse e dissesse assim, gente, eu tenho HX na água, ele vai 99%. Cara, se ele vai 99%, ele só volta 1, não é verdade? Se ele só volta 1, o que é que eu posso dizer aqui? Esse ácido, ele ficou mais forte. Aí você vai, pô, Michel, mas por que ele ficou mais forte? Porque ele liberou mais íon. A maior porcentagem dele virou íon. 99% virou íon. Só 1% não virou íon. Então quer dizer que quando o ácido vai ficando mais forte, a base conjugada dele, a base que está lá do outro lado, vai ficando mais fraca. Se o ácido vai muito, a base volta pouco. Então quer que você anota aí como observação e que já é num nível bem bacana para você entender. Quanto mais forte o ácido, mais fraca sua base conjugada. Lembrem, não é a base que está do lado dele, é a base que ele forma. Se ele vai muito, a base volta pouco. Se o ácido é forte, a base é fraca. Se o ácido vai ficando mais fraco, a base vai ficando mais forte. Guardou isso aí? Nem era muito difícil, né? Era mais tranquilidade nisso daí. Agora bora pegar o seguinte, próximas aulas, classificação dos ácidos, depois nomenclatura, e eu vou mostrar para vocês como é importante a gente conhecer os ácidos e não ficar preocupado com nomenclatura. Então, tô aguardando vocês já, ó. Tamo junto. Beijo no coração, até a próxima aula.